Ok. Vamos lá, então, começar a gravação de hoje, que vai ser sobre o tema tecnodocência, tá certo? Que é um dos conteúdos que vocês dois vão estar trabalhando na dissertação de vocês. Que tem tudo a ver com construcionismo, porque a tecnodocência, ela alia essa ideia aí do construcionismo à questão do uso da tecnologia digital na docência, tá bom? Vamos lá, então. Só para colocar para a Gleiciane, que eu olhei o seu material agora junto com você, Giovanni, mas com a Gleiciane eu não estou conseguindo olhar porque ela não tem esse tempo que você está tendo. E então eu já fiz a correção do material dela e já passei as informações para ela do texto que ela escreveu também, tá certo? Então eu vou estar. Se a senhora quiser, professor, sinta ter à vontade para fazer os comentários como se eu não estivesse aqui. Não, mas fique tranquilo porque eu já repassei para ela hoje de manhã, tá certo? Aí, muito bem. Só lembrando que a gente já está na primeira semana de novembro e aqui a gente vai falar sobre tecnodocência, né? A gente já falou sobre essa revisão de materiais, como é que a gente faz busca e já fez o projeto de vocês, né? Então, a gente está aqui nessa semaninha aqui, 1º de novembro, está tudo certo. Pronto, então, quando eu vou começar a falar sobre tecnodocência, já vou dizendo que é um conceito que o professor Robson e eu, professora Luciana, construímos. E é por isso que ele precisa ser valorizado nos trabalhos de pós-graduação, porque é uma coisa nossa, né? A gente valoriza muito o que é dos outros, mas a gente precisa valorizar o que é nosso também. Então é importante vocês saberem como foi que a tecnodocência foi criada, surgiu, ela nasceu, né? E de que forma ela está sendo utilizada hoje em dia dentro da Universidade Federal do Ceará e fora dela também, que a gente faz alguns trabalhos em parceria com outras universidades e é bom que vocês conheçam, né? Então, a motivação que nos levou a pensar na tecnodocência foi justamente pensar a formação de professores, né? Então, na graduação, existe a necessidade de formação de licenciandos. Esses licenciandos, às vezes, saem da universidade sem saber o que são as tecnologias digitais. Existe a necessidade de se trabalhar sobre tecnologia digital na especialização, no mestrado, no doutorado, né? E eu posso dizer que eu passei por todas essas fases justamente pensando sobre tecnologia e formação de professores até chegar no IUV, que é o Instituto Universidade Virtual, o local onde eu trabalho hoje. Então, são dois problemas que surgem quando a gente pensa sobre a tecnodocência. Então, por que a gente pensou sobre a tecnodocência, né? Primeiro é porque a gente pensa a fragmentação dos saberes. Quando a gente está no processo formativo, nas licenciaturas, a gente tem aí uma divisão dos conteúdos, né? Então, muitas vezes o conteúdo de álgebra, no caso da formação em matemática, é visto separadamente do conteúdo de geometria e o conteúdo de didática ainda mais separadamente. No caso da formação da pedagogia, eu acredito que isso aconteça também. Porque na formação, por exemplo, que se tem disciplinas da área de história, não vai estudar com as disciplinas da área de matemática, né? E muito menos juntar aí didática com matemática, história, português, tal, é mais complicado. Essa fragmentação dos saberes é uma característica comum a várias licenciaturas, não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? Em outros países também se tem esse problema de preparar o professor de forma separada, separa tudo na mente do professor. Aí quando ele vai para a prática, ele é que tem que juntar as histórias na cabeça dele na vivência, né? O outro problema que a gente trabalha é a subutilização das tecnologias digitais da informação e comunicação nesse processo formativo. Então, quando a gente está nas licenciaturas, são muito poucas as disciplinas que existem para se trabalhar com as tecnologias digitais. Além disso, essas disciplinas elas são ofertadas como optativas no final do processo formativo, lá pelo 7º e 8º semestre. Então, as pessoas passam, os licenciandos passam o tempo inteiro da formação estudando os conteúdos das suas áreas específicas e alguns conteúdos pedagógicos, não juntam esses conteúdos e os conteúdos da área de tecnologia digital também fica fora da jogada e aí cabe ao professor, quando estiver iniciando seu processo de profissional, né, ele juntar todas essas coisas e incluir a tecnologia. Muitas vezes não inclui, né, e isso é um problema.
Então, quando a gente pensa a tecnodocência, a gente pensa em trazer as tecnologias digitais aliadas à docência e a docência aliada às tecnologias digitais. E vai além dessa imagem que vocês estão vendo aí, que é uma imagem de uma simples junção das tecnologias digitais com a docência. A tecnodocência vai além disso. A tecnodocência traz, então, uma proposta de integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação. Ou seja, a docência na tecnodocência vai se transformar a partir da existência das tecnologias digitais. E as tecnologias digitais vão se transformar a partir da existência da docência. A gente pensa em uma base epistemológica pautada nos modelos inter e transdisciplinares, mas nos trabalhos de vocês a gente não vai abordar essa perspectiva. Mas a gente vai abordar a busca desses conhecimentos prévios, né, dos discentes, no caso dos alunos, que vocês vão estar trabalhando, que aí tem uma base na tecnodocência, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. E a gente vai estar trabalhando aí esses 3 elementos muito fortemente agrupados. E para a gente trabalhar com a tecnodocência, a gente precisa aí conhecer os 10 princípios que fundamentam essa proposta. Então, eu vou ler aqui os 10, mas daqui a pouco eu vou explicar cada um deles. Então, o primeiro princípio é a ideia do professor ser também um aprendiz. O segundo é que o professor e o aluno são parceiros. O terceiro é que o conhecimento ele deve ser construído. O 4 é que a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. O 5º é que a base de integração dos conhecimentos deve ser inter ou transdisciplinar. O professor deve fundamentar sua prática docente. As técnicas e as metodologias devem ser flexíveis. O aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. A docência se transforma com a integração das TEDx e essas TEDx se transformam com a integração da docência. Então, vamos lá. O primeiro princípio é um princípio muito importante, que é a ideia do professor também ser um aprendiz. Aí, quando o professor está na relação com o aluno, na sala de aula, estabelecendo esse vínculo e estabelecendo essa relação de ensino, aprendizagem e avaliação, o professor está lá também aprendendo com as experiências dos alunos e está lá também aprendendo mais para estudar, para se fortalecer em relação aos conhecimentos que precisa abordar. É claro que também aprende com o aprendiz aprende com o aluno através do conhecimento que o aluno traz. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com tecnologia digital, os alunos sabem fazer coisas que nós não sabemos fazer, né? E aí a gente acaba aprendendo com eles também. É interessante essa proposta porque o professor e o aluno se tornam parceiros dentro da sala de aula. E a gente quebra um pouco essa hierarquização do professor ser o detentor do saber de todas as coisas, né? E ter que repassar esses conhecimentos para os alunos. Então, uma das coisas que a gente deixa de lado dentro dessa proposta da tecnodocência é imaginar que o professor ele vai estar repassando os conhecimentos para os alunos, ele vai estar transmitindo por meio da utilização de aulas expositivas. A gente abre mão disso para trazer outras coisas, novidades, coisas diferentes para a sala de aula. A proposta é fazer uma mudança metodológica do professor. O conhecimento, portanto, deve ser construído pelo aluno e pelo professor conjuntamente. Esse é o princípio 3. Né? Essa construção, ela se dá por meio do desafio que o professor vai lançar para um aluno e por meio do aluno colocar essa mão na massa, né? Que é uma das propostas construcionistas. Então, o princípio 3 está intimamente ligado a uma proposta construcionista. Depois vocês vão ter que escrever sobre isso, então vocês podem ressaltar essa ideia do princípio 3, que é uma coisa importante, né? Porque as coisas vão acontecer, a aprendizagem vai acontecer por meio da construção do conhecimento pelo aluno. O professor não vai repassar informações, o professor não vai repassar conhecimento, não vai trabalhar com aula expositiva, nem dialogada, né? Vai possibilitar que o aluno se torne protagonista do seu processo de aprendizagem.
No princípio 4, a construção ela deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, é muito importante a gente saber o que os alunos já sabem a respeito de determinadas coisas. Por isso, aqui no nosso projeto, a gente vai estar trabalhando também com a proposta de aplicar um questionário inicial para saber quais são os conhecimentos desse aprendiz, para que a gente possa depois trabalhar em cima desses conhecimentos. O princípio 5 trata de uma questão inter e transdisciplinar, que a gente não vai estar trabalhando nessa proposta de vocês do projeto. Mas a tecnodocência abraça essa ideia de que pode existir mais de um professor na sala de aula, trabalhando conjuntamente com outros professores e de áreas diferentes, né? Isso acontece principalmente no ensino médio, né? Que dá para a gente fazer uma composição interdisciplinar bem interessante com essa, digamos assim, proposta metodológica diferenciada, né? Para que os professores possam aprender e os alunos possam aprender conjuntamente, sem ver as coisas separadamente. O princípio 6 é que o professor deve fundamentar a sua prática docente. Então, é importante que o professor estude e que ele conheça o que ele vai fazer. Então, se vai trabalhar com construcionismo, é importante ler sobre o construcionismo, entender sobre esse construcionismo, como é que ele se aplica na prática, né, para que você possa se fundamentar, e a Gleiciane também, sobre como é que se vai fazer a coisa acontecer na prática. Então, o princípio 6 da tecnodocência é que o professor deve fundamentar a sua prática docente. O princípio 7 é que as técnicas e as metodologias devem ser flexíveis. Então, o professor ele precisa ter em mente que escolher uma metodologia, uma técnica, uma estratégia não vai ser suficiente. Depende muito da turma com a qual o professor trabalhe, depende muito da escola onde o professor está inserido, para poder escolher as técnicas e metodologias. Mas a tecnodocência preconiza que essas metodologias sejam flexíveis para possibilitar que esse professor se adapte melhor às coisas que acontecem na sala de aula. O princípio 8 também está muito vinculado ao construcionismo. Então, são os princípios 3 e 8 que mais marcam a proposta construcionista. É a ideia do aprendiz ser um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. O aprendiz é tanto o professor quanto o aluno. Então, a ideia é que o professor e o aluno desenvolvam esses produtos. Quando os alunos de vocês, que o da Gleiciane também vão desenvolver jogos, né? Quando eles desenvolverem os jogos, eles vão estar desenvolvendo o que a gente está chamando de material autoral, digital, educacional, tá certo? Então, esses produtos que eles vão fazer têm essa característica, porque eles vão ser os autores, né, e vão buscar os conhecimentos do que eles precisam para montar esses jogos e produzirem algo pelas próprias mãos. Então, eles vão estar trabalhando a ideia do protagonismo e vão estar desenvolvendo a autonomia além da construção do conhecimento, tá certo? Então, esse princípio 8 ele é muito importante. O princípio 9 tem a ver com a ideia da docência se transformar com a integração das TEDx. Então, quando a gente trabalha com tecnologia digital, ao invés de a gente trabalhar com a apresentação de slides e ficar falando o tempo todo para que o aluno receba essa informação, na tecnodocência a ideia é a gente pensar em metodologias diferentes de trabalho para que esse aluno possa construir seu conhecimento e o professor saia da proposta de aula expositiva com o slide, projetor, né, para que o aluno possa se desenvolver de diversas formas diferentes, sem ser só daquela única forma tradicionalista, como vem sendo feito há muito tempo. E a ideia do princípio 10 é que as TEDx se transformam com a integração da docência. Então, as tecnologias digitais, elas podem também se mudar, se transformarem, trazer coisas novas, né, a partir das necessidades da docência. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala muito mais para os desenvolvedores de software do que para os professores. Então, é para que essas pessoas pensem que a gente, como professor, não precisa ficar adaptando os softwares que são desenvolvidos, mas que eles pensem em desenvolvimento de softwares que sirva para o professor utilizar também, né? E que não seja sempre uma adaptação, que o professor tem que estar se adaptando às tecnologias que existem, porque ninguém pensa na docência, né? Então, tem esse viés.
Qual é o referencial teórico que a gente usa? Da interdisciplinaridade, a gente usa o Hilton Japiaçu, que é um filósofo brasileiro, maranhense, que desenvolveu aí uma série de obras falando sobre interdisciplinaridade. Mas como não é a base teórica de vocês, então vocês não vão estar utilizando esse autor especificamente. O referencial 2 é o da aprendizagem significativa de Ausubel, que vocês também não vão estar utilizando como referencial teórico. Mas o referencial teórico 3, sim, que está aí uma fotinha do Papert, né, que veio trabalhar com essa proposta do construcionismo. Então, estudar um pouco mais sobre esse construcionismo é importante, porque mais para frente você vai precisar escrever sobre isso. Por enquanto, vocês estão escrevendo sobre o que vocês estão encontrando em termos de estado da arte. Então, o que está sendo produzido nas pesquisas agora? Mas vai chegar um momento que vocês vão ter que ler e se aprofundar um pouco mais sobre construcionismo. E aí, quando chegar esse tempo, né, eu vou avisar vocês, que é para vocês, inclusive, escreverem um capítulo só sobre isso, tá certo? Então, tá aqui. E o outro é o Michel Foucault, né, sobre o biopoder, que é o referencial teórico 4, que vocês também não vão utilizar, mas que está na base da tecnodocência. Em termos de trabalho, né, o que a gente faz? A tecnodocência, ela vem como pesquisa, né, no grupo de pesquisa Tecnodocência, Integração entre Docência e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Na pesquisa, eu estou orientando vocês estão, então, desenvolvendo um trabalho que está vinculado à ideia da tecnodocência, porque vocês estão fazendo um trabalho pautado no construcionismo, e vocês vão utilizar metodologias diferenciadas em sala de aula para verificar se com essas metodologias, né, os alunos estão aprendendo melhor ou pior, estão caminhando mais. Então, como é que eles estão diante de uma proposta diferenciada com o uso das tecnologias digitais? É isso que a gente faz. Mas existem várias outras pessoas que são meus orientandos e orientandos do Robson, que estão usando essa mesma ideia para pesquisar em outros colégios, em outras situações, né, de aprendizagem de outros alunos. Então, a gente tem um grupo aí que é composto por 10 orientandos, mais 2 pesquisadores, tá certo? Então, a gente trabalha cada um no seu cantinho, mas todo mundo está trabalhando junto, pensando aí no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. A tecnodocência está na extensão também. Então, a gente tem 2 projetos de extensão que acontecem. É o projeto GET e o projeto MADE. O projeto GET é o Grupo de Estudo em Tecnodocência, que já finalizou, né, só vai abrir o ano que vem, e é onde a gente estuda sobre, faz leituras e estudos sobre tecnodocência, estado da arte da tecnodocência, quais foram as publicações que a gente teve, a gente discute sobre elas, né, e discute também sobre projetos de pesquisa. No projeto MADE, a gente desenvolve um material autoral digital educacional pautado em livro-jogo, né? Seria interessante para a Gleiciane, mas ela já entendeu que é um livro-jogo e está produzindo o material dela. No caso do seu, Giovanni, é para trabalhar com Word Wall, então é uma outra proposta, mas que também entraria como um material autoral digital educacional. E o ensino, né? A gente tem 2 disciplinas de tecnodocência que são voltadas aqui na UFC para todas as licenciaturas. Então, a gente tem a tecnodocência presencial, que acontece às quintas-feiras, aqui no laboratório, à tarde, de 14 às 18. E essa disciplina, ela faz todos os princípios que eu falei lá, ela, digamos assim, realiza, concretiza, né? E a tecnodocência AD, que é uma disciplina completamente à distância, ela acontece também para todas as licenciaturas, mas ela abraça alguns quesitos, alguns princípios da tecnodocência, outros não, porque é mais difícil trabalhar à distância dentro dessa proposta. A gente tem um laboratório que tem essas fotinhos aí, então a gente tem tablet, tem ultrabook, tem lousa digital, impressora, projetor. A gente traz os alunos da universidade para cá. Quando tem disciplina do mestrado, ela acontece aqui no laboratório também. A gente traz alunos de escola pública para cá, então é um laboratório que visa ensino, pesquisa e extensão vinculados à tecnodocência. A gente tem esse site, que seria legal depois se vocês pudessem navegar por ele, principalmente nesses últimos ícones que aparecem aqui.
Esse ícone aqui, ele aparece com todos os MADES, que são os materiais autorais digitais educacionais produzidos na disciplina de tecnodocência. Esse ícone aqui, esse último aqui, ó, com todas as produções da tecnodocência, todas as publicações que a gente teve até agora, a partir de 2013, quando a tecnodocência nasceu. E aqui todas as produções dos projetos de extensão que a gente desenvolve, né, também desde 2013, com o pessoal da universidade e das escolas públicas que a gente tem como parceiro, tá certo? Então é um site interessante vocês conhecerem, porque também tem as nossas redes sociais aí, que fica sempre recheado de informações para vocês. A gente tem, além disso, um livro, tá certo? A gente escreveu um livro, Tecnodocência, Concepções Teóricas, que foi lançado em 2019. Eu tenho aqui para dar para vocês, tá certo? Um exemplar para o Giovanni, um exemplar para a Gleiciane. Só não tenho como levar até vocês, mas vocês podem vir buscar quando vocês quiserem. Eu só preciso ter a confirmação de vocês, que eu posso deixar aqui na portaria do Instituto para vocês pegarem. Eu deixo no envelopinho e vocês podem levar com vocês. Mas se não der tempo suficiente para vocês fazerem virem buscar até a próxima semana, que é quando vocês vão ter que escrever o texto que eu vou pedir, eu vou deixar o capítulo principal do livro para vocês terem acesso em PDF, para que vocês leiam esse capítulo e façam a escrita do que eu vou solicitar como atividade. Que é essa daqui. Então, antes de eu falar da atividade, Giovanni, você gostaria de fazer alguma pergunta? Agradecer pelo livro. Eu vou buscar hoje. Não, então tá bom. Eu deixo aqui hoje para você. Eu estou aqui no laboratório, eu deixo na portaria. Mas você sabe onde é que fica o Instituto? Não. Eu estou na empolgação aqui, porque você falou. Pronto. Mas o Instituto fica no campus do PC. Você conhece o campus do PC? Mais ou menos. Vixe, Maria, pelo silêncio prolongado, eu acho que não. Eu me perdi da última vez que eu fui aí, mas... Vixe, Maria, eu tenho um mapa, Giovanni. Isso é bom seguir o mapa. Eu fui pelo lago, acho que eu entrei pro lado errado. Pronto, eu tenho aqui um mapinha, eu deixo... Tu não entendeu a piada, deixa pra lá. Vixe, não entendi mesmo. Você entrou pelo lado errado, ok. Pensei pelo lago. Ah, pelo lago. Ah, tá certo, entendi. Agora ficou claro. Desculpa. Não, é porque tem o lado da educação física. Eu fiquei assim, vixe Maria, então... Vamos lá. Mas eu entrei pelo lado da educação física para onde a gente ia, no caso, onde foi o primeiro encontro, para mim ficou mais prático. Tá bom, de onde eu venho daqui, eu moro aqui no Itaperi, muito próximo da UES. Sim. Aí ficava mais fácil em termos de percurso e por trás. Sim. Por trás assim, né? Sim. É outra entrada. É outra entrada. A entrada de trás mesmo, que a da frente é o lado oposto. Tá bom, aí eu mando um mapinha para você pelo WhatsApp, para você ter uma noção, só que o mapinha vai pela frente. Aí por trás, é muito perto do lugar onde a gente estava naquele dia. Só que aqui o campus do PC, ele é cheio de reentrâncias e saliências, né? Então, de repente... muito complicado andar aí. E de qualquer jeito é complicado. Bom, eu que nasci aqui, eu já andei tanto aqui a pé que eu me encontro fácil. Mas isso aí é irrelevante. Tem nada não, aí você vê direitinho, mas de qualquer maneira eu deixo na portaria para vocês, né? A Gleiciana, ela vem para cá, porque ela estuda aqui, nesse bloco. E aí, quando ela vier na aula de sexta-feira, ou no sábado, ela pode pegar o livro na portaria. Mas eu vou deixar o capítulo em PDF para vocês, tá certo? Assim vocês não se atrasam. Então, o que vocês têm que escrever? Vocês têm que escrever o que é tecnodocência, o que vocês entendem que é tecnodocência, quais são os princípios e como é que esses princípios podem ser explicados, né? Então, vocês vão falar com as palavras de vocês. E de que forma a tecnodocência se relaciona com o seu trabalho de pesquisa, tá certo? Lembrando que não é para escrever em primeira pessoa, isso vale para a Gleiciane também, tá certo? Não é para escrever, é para escrever em terceira pessoa, né? Você
vai falar do pesquisador, da pesquisadora, e aí como se não fosse você, tá certo? Então tem essa ideia. E sempre escrever no presente, não vai escrever no futuro, porque senão depois vocês vão ter um trabalhão para mudar esse texto, tá? Já vou avisando logo que é para depois não sofrer, tá bom? Então, vocês precisam escrever uma paginazinha contendo essas informações. Isso aí é mais uma pecinha do quebra-cabeça que a gente vai montar, vai montar quando tiver várias peças prontas, tá certo? Então, tá aqui. Além disso, vocês vão continuar a fazer aquele trabalho que vocês estavam fazendo. O resumo lá de um trabalho, pelo menos, que vocês pesquisaram. De preferência, um artigo científico, tá certo? E de preferência mais atual, que esteja próximo daquilo que vocês estão fazendo, tá? Então, eu deixei aqui a referência para vocês, se vocês quiserem depois copiar lá no material, já colocar a referência lá. É sempre bom, quando vocês pegarem o material que vocês forem falar alguma coisa sobre esse material, já colocar a referência do jeito que a BNT pede, para vocês não sofrerem muito depois, quando tiverem que fazer a revisão das referências, tá certo? Então, já vai colocando, eu coloquei aqui para vocês de graça, tá vendo? Então, bem direitinho aqui. Muito bem, pronto. Então, o que vocês têm que fazer são 2 atividades. Deixa eu só abrir aqui, porque eu acho que eu não coloquei o texto. Não coloquei. Mas eu vou fazer o seguinte, Giovanni. Quando a gente terminar a nossa reunião aqui, eu vou acrescentar aqui uma nova pasta. Essa nova pasta aqui eu vou chamar de Tecnodocência. Vou fazer a mesma coisa na pastinha da Gleice. Tecnodocência. E dentro dessa pasta, eu vou colocar o arquivo PDF que eu estou prometendo para vocês. Se chama assim, Afinal, o que é a Tecnodocência? É um penúltimo capítulo do livro, se não me engano, tá? Vou colocar aqui. E aqui dentro eu vou colocar também um modelinho do texto que vocês têm que escrever. Na realidade, é um modelo não, é só a indicação desses elementos aqui. Que é o que é tecnodocência, quais são os princípios e de que forma a tecnodocência se relaciona com o trabalho de pesquisa que vocês vão desenvolver. Tá bom? Pronto. Giovanni, deixa eu voltar para cá para te ver, porque eu não fico aqui mais perdida que segue em tiroteio. Pronto, achei. É isso. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Falei assim, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu gostei disso, não gostei daquilo. Foi meio rápido, mas é porque não tem jeito, tem que ser rápido mesmo. Tá bom, pra mim tá ótimo. Eu me sinto sempre incomodando. Não, mas você não incomoda não, Giovanni, imagina. Estamos aqui juntos no processo de aprendizagem, né? Isso mesmo. Professora, eu vou, em relação ao livro, no caso, a senhora comentou que a senhora vai disponibilizar um para cada um, né? Isso. E em relação, como eu preciso ler, no caso a senhora tinha comentado, em relação a fazer aquela, só comentar, fazer as respostas que a senhora colocou, não foi? Não, mas pelo amor de Deus, não são respostas, não. São tópicos para você desenvolver. Então, desenvolver, desculpa. Não tem nada. Eu coloco assim. Eu me expressei errado. Não, tem nada não. Porque tem gente que pensa que é assim mesmo e faz assim, como se fosse uma resposta. Eu falei, não é não. É por isso que eu tô falando. Não, tá certo? Não, eu me expressei errado. Eu tinha compreendido que era dessa forma. Mas, aí a minha dúvida é a seguinte. Eu cometi o mesmo erro que eu cometi antes. Então, no caso, em relação ao artigo, não, vou ter que ler o livro todo. Ou estou errado? No caso do livro, esse capítulo que eu estou te falando, afinal, que é a tecnodocência, vai te trazer os elementos que você precisa para escrever para a próxima semana. Mas é interessante ler o livro todo, se você tiver tempo, porque a gente também tem que levar isso em consideração. Você tem outras coisas para ler também, né? Que são os artigos que você tem que pesquisar e tudo. Então, no tempo que você tiver sobrando, você lê o livro todo. Mas, por enquanto, para fazer a tarefa da próxima semana, esse capítulo é suficiente. Mas eu vejo muito assim, a preocupação por parte da senhora, e eu acho assim, fico lisonjeado em relação ao tempo. Eu vejo que a senhora está muito preocupada e em relação ao que a gente, no caso eu, né, especificamente eu,
tenho em relação ao curso, né? Porque eu vejo a preocupação da leitura, o comentário que a senhora fez em relação ao acadêmico, que a gente vai ter mais, teria mais tempo, seria menos corrido. Mas assim, professora, com todo respeito, no caso, eu sinto muita necessidade de ler muita coisa, tá bom? Pode ler. Porque eu peço desculpa se eu estiver errado, mas eu vou sentindo muita dúvida a partir do momento que eu vou lendo. E, por exemplo, há um comentário no livro que com certeza a senhora vai... que a senhora está me dando, espero que seja dado. É dado, né? É dado, cobrando nada não. Não, porque poderia ser só emprestada e que depois teria que devolver. É dado, é de vocês. É um presente. A senhora vai fazer referências. A senhora com certeza vai fazer, não. Já estão feitos. Eu estou dizendo, quando eu estiver lendo, eu irei ler referências que a senhora irá comentar. E não sei se eu estou errado, mas para mim, eu fico com muita vontade de compreender o que a senhora está colocando como referência. Lê também lá onde a senhora está falando, a senhora começa